Eu tenho certeza que agora, nesse exato momento, você deve estar desesperada, pensando: será se a minha micropigmentação está correta? Se meu período de cicatrização está adequado? Ou se não, você tem medo de fazer a micropigmentação devido ao processo de cicatrização? Então, se você tem alguma dessas dúvidas, fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar tudinho sobre o processo de cicatrização. O que é normal acontecer na cicatrização e o que não é normal. E será se aquelas casconas que geralmente tem no processo de cicatrização e muitas sobrancelhas está correta? Me chamo Marcela Carvalho, eu sou mais conhecida no ramo da beleza como Marcela Beauty. Eu sou especialista em sobrancelhas e micropigmentação. Para entender de fato o que é o período de cicatrização. Antes da gente falar sobre o período de cicatrização, o que é, como é que acontece, o que a gente tem que fazer, bora entender o que é a micropigmentação. A micropigmentação nada mais é do que a implantação de pigmento sobre a pele. Pensa aqui comigo, o processo de micropigmentar, a gente faz a micropigmentação com uma agulha e essa agulha ela passa sobre a pele para a gente poder implantar esse pigmento. Então, uma vez que a gente passa essa agulha, a gente está lesionando essa pele, mesmo que seja uma lesão mínima, mas a gente está fazendo, querendo ou não, uma agressão para essa pele. Então, toda lesão que a gente faz numa pele, por exemplo, quando você era criança, ou até mesmo hoje, você tem um pequeno corte, você tem um arranhão, não tem um processo aí inflamatório que a nossa pele precisa responder para a gente poder voltar para a tonalidade ou para a nossa pele normal. Então, a micropigmentação também é dessa forma. Então, uma vez que você entender o que é a micropigmentação e que essa micropigmentação, ela lesiona, ela dá uma pequena lesão para essa pele. Lembrando que a micropigmentação, ela é feita numa camada de superfície da nossa pele, tá? Ela não é feita numa camada dentro, profunda da nossa pele. Uma vez que foi feita numa camada mais dentro, mais interna da nossa pele, isso a gente não está mais falando de micropigmentação. Então, por exemplo, se você tem uma micropigmentação que já tem 4 a 5 anos, sinto lhe falar que você não tem uma micropigmentação. Você tem uma tatuagem na sua pele. É isso mesmo. Existe um marco entre micropigmentação antes e micropigmentação agora. Eu tenho certeza que você já viu aquela micropigmentação assustadora, que fica azulada, esverdeada, fica muito preto, estilo carvão, e também, principalmente no processo de cicatrização, que fica com aqueles cascões enormes. Isso é uma micropigmentação mais de antigamente. Hoje em dia, a micropigmentação evoluiu muito e ela evolui muito ainda tem muito para evoluir também. Mas hoje a gente já conseguiu chegar em um trabalho que dá menos lesão para a pele, um trabalho mais sofisticado, mais natural também, consequentemente uma cicatrização melhor e menos agressão para aquela pele. Então, bora entender agora sobre aqueles cascões que numa boa parte das micropigmentações, infelizmente, ainda existe hoje. Então, Marcela, é certo dar aquele cascão por toda a sobrancelha de forma muito grossa? E a resposta é não. Infelizmente, não é correto, gente. Entenda comigo, existem 2 pontos para a gente estar falando sobre esse cascão gigante, grossão, em excesso na micropigmentação. O primeiro ponto, a técnica que a pessoa fez, a profissional fez, é uma técnica que ela usou, agrediu mais aquela pele, foi um pouco mais profundo, fez uma passada mais grossa nessa pele. Entenda comigo, olha, uma vez mais grossa, uma vez mais rápido, mais lesionando a pele, como eu te falei lá no início do vídeo. Agora, uma vez mais leve, uma vez menos agressão. Ok? E o segundo ponto é a higienização. E é exatamente às vezes nesse ponto aqui de higienização que ocorre o maior erro da cicatrização na micropigmentação. Então, o porquê? Marcela, é correto eu higienizar as minhas sobrancelhas só depois de 24 horas? Também não.
não é correto, tá bom? A higienização, como eu te falei, ela é o principal ponto para a gente ter uma boa cicatrização. Então, uma vez que você chegou na sua casa, que você saiu lá do estúdio da sua micropigmentadora ou da clínica da sua micropigmentadora, você tem que higienizar essas suas sobrancelhas. Eu, Marcela, profissional Marcela, sempre que faço a micropigmentação das minhas clientes, eu já faço minha higienização ali local, depois que eu termino o procedimento, até mesmo para eu mostrar o procedimento para minha cliente, para ela conseguir visualizar como foi que ficou a micropigmentação dela. E bora entender como é essa higienização e o quanto ela é importante. Marcela, eu tenho que passar também óleo de girassol. Gente, você também não tem que passar óleo de girassol. Entenda comigo, na micropigmentação, na cicatrização da micropigmentação, você não precisa ir lá na farmácia comprar vários fármacos. Você não precisa disso, tá bom? Você precisa apenas de 2 pontos que eu vou te falar agora. Um deles é você hidratar muito bem nesse local. Então, chegou na sua casa, você já pode fazer a higienização das suas sobrancelhas. Higienizar elas apenas com um sabonete neutro ou shampoozinho neutro de neném. Então, você pode usar um sabonete neutro, principalmente o de rosto facial, tá bom? Que ele é mais delicado, então pode ir para a região de sobrancelhas. Ou, de preferência mais ainda, você pode usar um shampoozinho ou um sabonete neutro de neném, de baby, que ele é mais delicado ainda. E o outro ponto é você hidratar as suas sobrancelhas. Você vai hidratar simplesmente com água. Então você não precisa ir naquela farmácia lá perto da sua casa, assim que você sair do estúdio, comprar um hidratante para você passar nas suas sobrancelhas. E eu vou te explicar o porquê. Para a gente saber que a gente está na camada certa da pele, para micropigmentação e não na tatuagem, a nossa pele ela dá 2 sinais. Que um deles é a gotícula de sangue. Olha lá, gotículas de sangue. Então, se a sua micropigmentação sangrou muito, como algumas clientes chegam aqui no meu estúdio falando que já aconteceu com elas, isso está errado, tá bom? Foi feita uma agressão além do que necessário. Então, sai apenas gotículas de sangue. E o outro ponto é a linfa. A linfa nada mais é do que um líquidozinho que sai na nossa pele nesse ato de micropigmentar. E devido justamente a essa linfa, que é um líquido, e mais um pouco de gotículas de sangue, também não é em toda a sobrancelha, tá bom? Algumas partes saem mais e outras nem saem, gente. Devido justamente a esses dois aspectos que eu falei pra vocês, é que pode também dar essas casquinhas. Então pensa lá comigo. A pessoa fez a micropigmentação nas suas sobrancelhas, ficou saindo essa linfa ainda, mesmo que ela tenha higienizado, sai um pouquinho de linfa, sai um pouquinho de gotículas de sangue, e você vai para sua casa e você passa 24 horas sem higienizar as suas sobrancelhas. O que vai acontecer? Vai acontecer que todo esse líquido e essa gotícula de sangue que saiu da sua pele, está na região da sua micropigmentação, ela vai criar uma casca ali, ela vai criar uma película nas suas sobrancelhas. Então, consequentemente, aquilo vai se tornar um cascão a mais. Então, a boa parte, às vezes, de um cascão enorme ou de muitos cascões é a falta de higienização. Então, você vai higienizar com um sabonetezinho neutro. E como é que você vai fazer? Você vai pegar um pouco desse sabão nos seus dedos, você vai colocar um pouquinho de água, você vai fazer a espuma aqui e você vai depositar nas suas sobrancelhas. Quando a gente faz a micropigmentação, a gente não pode ficar passando assim com força, a gente não pode estar esfregando a região que a gente fez, tá bom? Porque senão você vai estar dando uma lesão a mais para essa pele, para essa região que já está sensível. E a região aqui ao redor dos nossos olhos já é uma região mais sensível do nosso rosto, do nosso corpo como um todo. O outro ponto é que você vai pegar um algodãozinho, você vai umedecer com água filtrada ou água mineral, nunca pega aquela água da torneira, tá bom? Porque lembrando, já tá com uma lesãozinha ali, já tem poros abertos ali, então pode dar uma infecção no local. Então você pega, umedece, tira ali o excesso da água e você mais uma vez deposita nas suas sobrancelhas. A água vai fazer o quê? A água vai hidratar o local da micropigmentação. Então você pode fazer essa hidratação sempre que você lembrar. E não é só você lembrando, você tem que fazer para a gente hidratar essa pele e ela conseguir se regenerar de uma forma adequada, melhor e mais rápida, tá bom?
E o sabonetezinho neutro, ele vai fazer a higienização, justamente para remover aquele líquido que tem, aquela sujeira, para também não dar uma infecção e também o local ficar higienizado da forma adequada. O outro ponto é você ingerir bastante água. Lembrando que a gente fez uma lesão, mais uma vez eu vou tocar nesse ponto, a gente fez uma lesão nessa pele, o nosso corpo ele vai dar uma resposta, tá bom? Porque a gente causou uma lesão, uma inflamação naquela pele. Nosso corpo ele dá uma resposta para a gente regenerar aquele local que teve uma lesão. O processo ele vem de dentro para fora também, então você tem que ingerir muita água, você precisa estar muito bem hidratado. Não é só o externo que vai cuidar não, também é o interno para o externo principalmente. Então é muito importante você ingerir uma quantidade de água adequada. Os cuidados. O sol, Marcela, eu posso pegar sol? Gente, você acabou de fazer uma micropigmentação, você não vai ficar exposta assim no sol, tá bom? Mas, Marcela, eu posso sair da minha casa para o meu trabalho? Posso pegar um ônibus? Pode. Vida que segue, tá bom? Isso é outro ponto. Muita gente tem medo de fazer a micropigmentação e de ficar impossibilitado de viver uma vida normal devido ao medo da cicatrização, devido àquelas casconas. E eu tô te falando, essas casconas, elas não são corretas de sair assim, de que te impossibilite de você se sentir linda, de você conseguir sair da sua residência para você viver a sua vida normal, sair do trabalho, porque convenhamos, né? A gente precisa todos os dias levantar e ir para o nosso trabalho. Percebo muita gente que chega aqui, entra em contato comigo com medo da cicatrização, justamente devido a essas casconas, porque tem que trabalhar e tem medo de ficar uma coisa muito estranha e muito feia. Vocês acreditam nisso? O medo de fazer uma micropigmentação hoje em dia, gente, é 2 pontos: a cicatrização e o resultado, para não ficar aquele resultado chumbado, muito artificial. Então, bora lá. Marcela, beleza, eu vou só da minha casa para o meu trabalho, não vou me expor muito ao sol. Mas, Marcela, eu vou precisar me expor um pouco mais ao sol. O que eu faço? O que você pode estar fazendo é usar principalmente um boné, se você puder, que ele vai cobrir aqui essa região, evitar o sol pegar muito diretamente na região que a gente micropigmentou. E também você pode ter o auxílio do protetor solar, de preferência o protetor solar do rosto, tá bom? Então você não vai encharcar as suas sobrancelhas, você também não vai chegar em casa e esquecer de remover. Você passa uma película pequena só para proteger a região e depois você já remove. Como eu lhe falei, excesso de coisas nessa região piora todo esse processo de cicatrização e também gruda ali mais resíduos e aquelas casquinhas podem ficar da forma que você não vai gostar, tá bom? Outro ponto é você não ficar esfregando as suas sobrancelhas no processo de cicatrização. Você vai poder só fazer batidinhas, então quando você tomar banho, não esfrega com a toalha as suas sobrancelhas do seu rosto. Lembre de apenas enxugar o local com batidinhas, tá bom? Isso é muito importante. Outro ponto, muito importante. Esse processo de cicatrização, como eu falei para você, ele demora 30 dias. Então, no decorrer desses dias, você deve perceber que a sua micropigmentação parece que saiu todo o pigmento do local. E aí, Marcela, esse pigmento vai voltar? Gente, muitas das vezes volta, tá bom? São exceções de vezes que a micropigmentação não adere à pele. Mas isso é normal do período de cicatrização. Esse pigmento depois vai voltar para a pele, tá bom? Ele vai ser expelido e vai ficar com o resultado real que será a sua micropigmentação. Principalmente, quem tem muita dúvida, principalmente as pessoas com cascão enorme em todas as sobrancelhas. Você vai perceber que no meio desses cascões vai estar muito falhado. Marcela, eu já entendi que não é correto ter todo esse cascão. Mas e aí, a minha micropigmentação vai aparecer algum pigmento? Vai, gente. Falei pra vocês, dá uma leve impressão que o pigmento não tem pigmento ali, mas o pigmento depois ele vai subir para a pele e vai aparecer o pigmento real que ficará nas suas sobrancelhas, tá bom? Lembrando também que às vezes aparenta que tá um pouco mais forte a cor da sua micropigmentação, mas isso também é normal, tá bom? O processo de cicatrização, ele também vai depender muito de pessoa para pessoa.
Então, às vezes, esse pigmento pode parecer que está um pouco mais escuro, mas é o processo de cicatrização normal. Às vezes vai parecer que o pigmento não pegou, mas também é o processo de cicatrização normal, tá? E também pode dar aquelas pequenas coceirinhas nas suas sobrancelhas. E aí, Marcelo, isso está correto? Sim, gente. Justamente devido a esse processo de cicatrização, essa resposta que o nosso organismo, nossa pele dá para a cicatrização. Então, é normal sim dar uma pequena coceirinha, lembrando que você não pode coçar, tá bom? Como a gente já conversou, a gente não pode fazer uma agressão a mais nessa pele, nessa região, até mesmo porque a gente pode estar removendo esse pigmento. Logo, também a gente não pode estar tirando aquelas casquinhas que dá nas sobrancelhas. Lembrando, aquele cascão enorme não é certo, mas umas casquinhas, às vezes, pequenininha em determinadas regiões, é correto, tá bom? E outro ponto também é que você pode sentir uma latejada local, principalmente no primeiro dia. Então também está correto, tá? Então é isso, riquezas. Eu espero ter ajudado vocês do fundo do meu coração. Espero ter sanado todas as suas dúvidas. E se restou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo e ativar o sininho da notificação. Assim eu vou entender que você está gostando desses vídeos e vou poder te ajudar mais.